Olá, viajantes! Bem-vindos novamente ao canal Let's Play a Book. Não sei o que está acontecendo com você, mas está cada vez pior. Você está tão magro que seu rosto parece uma caveira. Não prega os olhos um só momento, fica apenas sentado nessa poltrona. A noite toda, e isolado de todos. Não sabia que a tempestade ia acabar te afetando tanto assim. Espero que ela já esteja próximo do fim e que você possa ser atendido logo por algum médico da região. Mas também não posso te julgar. Todos andam muito nervosos ultimamente. Sem poder sair e ainda mais com todas essas batidas acontecendo na casa. Meu refúgio acaba sendo ler essa história com você. Então vamos começar a leitura do último capítulo do livro. O nome do capítulo é Tio Montag. Eu já fui professor, Edgar. Começou Tio Montag, alongando os músculos do pescoço, como se de repente estivesse muito cansado. Você sabia disso? Não, senhor, eu respondi. Meu tio nunca antes havia se dignado a me contar qualquer coisa relevante sobre sua vida. Tio Montag tinha um aspecto soturno. Sim, Edgar, ele confirmou. Houve um movimento quase imperceptível entre as crianças ao redor, como se todas tivessem recuado ao mesmo tempo. Naquela época, minha casa era uma escola e eu era o diretor. Um diretor cruel e malvado, Edgar. Tenho certeza de que não, tio. Eu comentei. As crianças pareceram ter dado um passo mais para perto, embora ainda estivessem fora do alcance da lamparina de meu tio. Infelizmente, sim, ele reafirmou, olhando de relance as figuras ao redor. No início de minha vida de professor, eu estava ávido por transmitir as maravilhas do mundo ao meu pequeno rebanho de alunos. Mas ao longo do tempo, alguma coisa aconteceu comigo, Edgar. Não sei dizer exatamente o que foi. Foi uma espécie de morte, talvez. Ou quem sabe, uma coisa pior que a morte. Uma morte da alma. Fiz menção de interromper, mas tio Montag continuou. Eu gostaria de poder dizer que minha crueldade era do tipo comum, que eu batia nas crianças ou as obrigava a ficar de pé durante horas, em cima de uma cadeira. Gostaria de poder dizer que eu as humilhava na frente dos colegas. Mas não, Edgar. Minha crueldade era de um tipo muito mais obscuro. Eu vestia a aparência externa de um bom professor, devoto, porém, a revelia daquelas pobres crianças que me admiravam e se esforçavam tanto para conquistar minha estima, eu era indigno do respeito delas. Tio Montag disse essas palavras com uma mistura comovente de amargor e remorso, e fechou os olhos como se estivesse rezando. As crianças ao nosso redor se empertigaram e chegaram mais perto. Eu lancei um olhar de censura para a criança que estava mais perto de mim. Não entendo, tio, eu disse. Eu me viciei em jogos de azar, Edgar. Ele suspirou. No fim, acabei me especializando no carteado. Eu era um bom jogador, mas mesmo os melhores perdem, e eu perdi. Pouco a pouco, todas as minhas economias foram se consumindo, e fui obrigado a procurar outra fonte de renda para levar à mesa do carteado. Tio? Eu chamei, vendo o estranho olhar que se esboçava em seu rosto.
Eu comecei a roubar dos meninos, Edgar, ele disse, desviando os olhos. Roubar, senhor? Eu repeti, ainda incapaz de compreender a enormidade daquele crime. Que um homem adulto, principalmente um professor, fosse roubar de uma criança. Você tem razão em ficar chocado, Edgar, ele comentou, em voz baixa. Foi uma terrível traição de confiança, mas por ela eu paguei um preço muito caro. Outra vez, as crianças se mexeram sem fazer barulho. Eu interceptava cartas dos meninos, meu tio continuou, falsificando a letra deles e acrescentando parágrafos pedindo dinheiro. Dinheiro que eu também interceptava quando chegava à escola. E não era só o dinheiro. Presentes enviados aos meninos por suas carinhosas mães, eu pegava para mim mesmo. Eu comia na minha sala os doces que eles ganhavam de aniversário e me divertia, oferecendo só um pedacinho ao menino para quem o doce havia sido feito. Eu tinha virado um homem malvado, Edgar, e me regozijava na minha malvadeza, como um porco charfunda em sua própria sujeira. Achei difícil olhar meu tio nos olhos, e apenas o medo de ver as figuras sombrias que se acumulavam cada vez mais perto de nós me convenceu a encará-lo no rosto. É claro que estes roubos acabariam vindo à tona, ele continuou. Como era de se esperar, comecei a receber reclamações de pais e também de alguns dos meninos mais corajosos. Eu ignorava essas reclamações enquanto podia, mas acabei sendo obrigado a tomar uma atitude. Eu ainda podia ter simplesmente assumido meu crime e enfrentado a humilhação que merecia. Como essa humilhação me parece preferível agora, Edgar. Eu agora a abraçaria como um irmão saudoso. Mas eu era fraco e abominável demais para confessar. Em vez disso, outro plano me ocorreu. Havia um menino na escola. Seu nome era William Collins. Ele era órfão. Suas mensalidades eram pagas através de uma firma de advogados em Londres. Ele não era popular entre os outros meninos, pois era distraído e estranho. O curioso era justamente este temperamento alienado que, mesmo nas profundezas da minha perversidade, fazia com que eu tivesse uma certa estima por ele. Fazia anos que eu não sentia nada além de ódio e desprezo pelos meninos, mas eu gostava de William. Ele me lembrava de como eu era na idade dele. Meu tio sorriu com a recordação. Mas o que William tem a ver com os roubos, senhor? Perguntei. Seu sorriso se dissipou. Eu tinha decidido que implicaria um dos meninos nos roubos, Edgar. Por algum motivo perverso, decidi que escolheria o William, o único menino por quem eu sentira algum afeto. Até hoje não sei dizer porquê. E deu certo? Eu quis saber, surpreso com a frieza em minha voz. Sim, respondeu o tio Montag, desanimado. Os meninos não hesitaram em acreditar. William veio até mim, implorando que eu fizesse os colegas entenderem que ele era inocente. Eu tranquilizei
dizendo que faria tudo o que estivesse ao meu alcance. Mas é claro que não fiz nada.